certo. E olha só, a gente começa a Hora do Esporte de hoje revivendo o ano de 2024 para algumas equipes esportivas aqui da nossa cidade. As temporadas para os times profissionais foram intensas, cheias de bons e maus momentos, de vitórias e de derrotas, de alegrias e também frustrações. E a gente começa falando do vôlei São José, que teve quase de tudo. O João Delfino vai trazer os detalhes para a gente. Solta, Matheus! Hoje, na nossa retrospectiva, vamos contar como foi a trajetória do vôlei São José nesse ano de 2024, que na verdade começou ainda em 2023, com a disputa da Superliga Masculina, temporada 23-24. O time estava voando em quadra e ainda no ano passado engatou 9 vitórias seguidas nas 9 primeiras rodadas, fechando o ano como líder da competição, mas sempre seguido de perto pelo todo-poderoso Cruzeiro. Em 2024, o São José começou com a mão direita. Logo no dia 5 de janeiro, os comandados de Carlos Schwanck venceram fora de casa o Blumenau por 3-0 em jogo válido pela 10ª rodada. Na sequência, o jogo mais aguardado da competição até aquele momento. O líder São José iria até Contagem, em Minas Gerais, para enfrentar o vice-líder Cruzeiro. E em uma partida com mais de 3 horas de duração, o São José venceu a Raposa das Quadras por 3-2 e manteve a invencibilidade e a liderança da competição. Na última rodada da primeira fase, nova vitória fora de casa, novamente por 3-2, só que desta vez contra o Joinville. Resultado que sacramentou o vôlei São José como líder do primeiro turno da Superliga. O retorno começou com o São José visitando e mantendo a boa fase ao vencer o Montes Claros por 3-0. E naquela ocasião já estávamos no final do mês de janeiro e as atenções se voltaram para a Copa Brasil, que reuniu os 8 melhores times do primeiro turno da Superliga. O São José, como líder, enfrentaria o 8º colocado, que naquela oportunidade era o Campinas. As atenções também se voltaram para o técnico Carlos Schwanck, que justamente nesse período recebeu e aceitou um convite para dirigir a seleção masculina de vôlei do México. Mas segundo o próprio Schwanck, nada atrapalharia a sequência de trabalho no São José. Não coincide calendário, só ali assim um pouquinho para depois do Paulista tem alguns eventos, mas só tem a agregar todo o nosso projeto e a minha carreira também. A notícia, de certa forma, surgiu como uma bomba naquele momento positivo que o time vivia na Superliga e à beira da disputa da Copa Brasil. E por falar em bomba, um surto de gastroenterite, o popular piriri, em pelo menos metade do elenco joseense, obrigou o adiamento da partida eliminatória contra o Campinas para o dia seguinte da data oficial. E ainda sentindo os efeitos estomacais, o apático São José acabou eliminado em plena Farmaconde Arena pelo placar de 3-1 e frustrou as pretensões da equipe de conquistar o primeiro título nacional. Já em fevereiro, mais uma oportunidade de levantar uma taça, desta vez internacional. O time seguiu para Blumenau, em Santa Catarina, para a disputa do Sul-Americano de Clubes. Na estreia, vitória fácil contra o CDV do Uruguai por 3-0. E na segunda partida, um novo 3-0, desta vez contra o Policial Vôlei da Argentina, que assegurou o primeiro lugar no grupo e vaga nas semifinais. Porém, no confronto eliminatório contra o Ciudad Vôlei, também da Argentina, derrota por 3-1 e mais uma eliminação precoce. E nem a vitória joseense contra os donos da casa, o Blumenau, que garantiu o 3º lugar na competição, amenizou o gosto amargo de não estar em uma final brasileira em um torneio internacional. Essa final seria justamente contra o Cruzeiro, que só para variar conquistou mais um título, o 10º da competição. De volta à Superliga, o São José conheceu a primeira derrota, em jogo válido pela 13ª rodada, contra o Guarulhos, em casa, por 3-1. Mesmo com um revés, a competição nacional seguia emocionante, com São José e Cruzeiro brigando pela liderança, que ainda era dos joseenses. E entre tropeços e vitórias de ambas as equipes, a 21ª e penúltima rodada marcou o encontro entre os paulistas e mineiros. O vencedor certamente garantiria o primeiro lugar na classificação geral.
E mesmo com a partida sendo realizada na Farmaconde Arena, veio o troco cruzeirense, com um sonoro 3-0, que garantiu para o time mineiro a liderança da competição. E mesmo com o São José vencendo fora de casa o Joinville por 3-0 na última rodada, o Cruzeiro terminou a primeira fase como líder geral, porque também venceu seu último confronto. Assim, o time do técnico Carlos Schwanck terminou a fase de classificação na segunda posição, com uma campanha de 18 vitórias e apenas 4 derrotas em 22 jogos. Já nos playoffs de quartas de final, um encontro com o Joinville, 7º colocado no geral. Favoritos para o duelo, o São José foi derrotado na primeira partida jogando em casa por 3-1. No segundo jogo, uma nova derrota seria o fim da linha para o São José. Mas com uma atuação irretocável, o São José fez 3-0 fora de casa e trouxe a decisão da vaga novamente para São José dos Campos. E com a arena praticamente lotada, o São José decepcionou e deixou escapar por entre os dedos a classificação para a semifinal, ao perder em casa para os catarinenses por 3-1, dando adeus também ao sonho do primeiro título da Superliga. E por falar em adeus, quem deixou o clube foi o técnico Carlos Schwanck, e ele puxou a fila, seguido pelos principais atletas da temporada. O ponteiro Douglas Souza e o levantador Matheus Brasília foram para o Cruzeiro, e o oposto Felipe Roque foi jogar no Japão. Além deles, João Franck, Barreto e Ademar não tiveram um contrato renovado. Mas as mudanças também aconteceram fora das quadras. No mês de maio, o Vôlei São José anunciou a troca do seu patrocínio master. A cor laranja deu espaço para o azul e o verde em seu novo uniforme. O elenco foi todo reformulado e apenas 3 atletas permaneceram. Para o comando do time, o escolhido foi um velho conhecido, Reinaldo Bacilieri, que já tinha trabalhado no São José, participando da conquista da Superliga B, lá em 2014. O início dos trabalhos, porém, não foi como planejado. No Campeonato Paulista foram 5 derrotas seguidas nos primeiros jogos e apenas 2 vitórias, que resultou em uma eliminação precoce e fora dos planos ainda na primeira fase. Já na Superliga, na temporada 2024-2025, os joseenses estrearam com vitória e muito sofrimento em casa em jogo contra o Minas. E o campeonato segue, e vamos ver como será o desempenho do Vôlei São José neste ano de 2025. Valeu, Joãozinho. Obrigado pelas informações aí, esmiuçando o ano de 2024 da equipe do Vôlei São José. Começou bem, mas não está terminando muito legal, né, Bruno? Tá bem complicado para o São José. O São José está aí entre trancos e barrancos aí. Essa primeira parte, esse primeiro turno da Superliga terminou mal. Começou bem, mas terminou mal. Achei que o São José poderia engrenar nesse primeiro turno, mas infelizmente não. Vamos ver agora para esse segundo turno a partir de 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui. Matheus, coloca pra gente os jogos do São José neste primeiro turno da Superliga. Como o Brunão disse, começou bem, vencendo uma das equipes favoritas aí ao lado do Cruzeiro. O Minas venceu por 3-2. Depois veio uma cacetada aí do São José. Perdeu várias partidas em sequência. 3 derrotas seguidas, né? Exatamente. Uma campanha realmente ruim do São José e vai fechar o ano. Jogou no último dia 23, antes do Natal, enfrentou o Suzano lá na Arena Suzano e acabou perdendo por 3-0. A classificação deste momento da Superliga mostra ali, Cruzeiro líder, 29 pontos, seguido pelo Minas, Campinas, Praia Clube, SESI, Suzano que subiu, era um confronto direto ali, do 9º contra o 10º colocado. Suzano era o 9º, com a vitória foi para 6 pontos, Blumenau e Joinville seriam os 8 classificados. O São José permanece ali na antepenúltima posição, na 10ª posição, com apenas 9 pontos conquistados. A rodada para o São José já começa no dia 8 de janeiro. O segundo turno começa justamente indo até Minas Gerais para enfrentar o Minas. É o primeiro jogo do ano de 2025 para a equipe do São José. Já pega uma pedreira, aliás, só tem pedreira. Tirando os 2 times de Goiás, né? O restante é pedreira para a equipe do São José, Brunão. E o São José tá vendo o Guarulhos, o grupo ali, subir e o São José ficando para trás, né? Pega esse time aí do Minas, tem que vencer, tem a obrigação de vencer, sendo fora de casa, para não deixar desgarrar tanto ali o grupo dos 8.
Pois é, vamos acompanhar muito em 2025 esse vôlei São José. Esperamos uma recuperação da equipe para pelo menos entrar entre os 8 e disputar pelo menos um playoff de quartas de final. É isso que a gente espera para o vôlei São José, tá certo?